Fala galerinha, Brian Souza na área. A gente vai continuar aqui o nosso aulão para o BRB, focando na parte de bancos na era digital. A gente já teve a primeira parte, a primeira aula, digamos assim, desse assunto. Recomendo que você só assista essa aula depois de assistir a primeira, porque eu vou fazer muita menção a coisa que a gente já viu, beleza? Então, vou deixar aqui no card a primeira aula, assiste a primeira aula, depois vem aqui para essa parte, tá? Na última aula a gente terminou, né, nessa parte aqui de segmentação e interações digitais. A gente vai começar a falar agora da parte de inteligência artificial, ou melhor, inteligência cognitiva artificial, que essa inteligência é diferente da inteligência artificial pura, tá? Isso aqui é algo um pouco mais avançado. E apesar do nome parecer ser muito complexo, você vai ver que isso é algo que já está muito presente no seu dia a dia. Beleza, o que que é essa inteligência cognitiva artificial? Vamos ver aqui o conceito puro, tá? O objetivo da computação cognitiva é o de simular os processos do pensamento humano, tá? Então, a inteligência cognitiva artificial, ela tenta se aproximar o máximo possível de um modelo de pensamento humano, tá? E como que ela chega nesse nível? Através da utilização de algoritmos de autoaprendizagem chamado machine learning, que eles utilizam entre vários processos, um processo chamado de data mining, para reconhecer determinados padrões, determinadas linguagens, para tentar realmente imitar como um cérebro humano funciona, tá? O que que é isso, galera? O que que é machine learning? O que que é data mining? Que são dois conceitos que a gente precisa entender para conseguir responder questões desse tema. Machine learning, se a gente fosse fazer uma tradução pura, né, seria algo como um aprendizado de uma máquina, né, uma máquina aprendendo, algo desse tipo. E é exatamente isso que a inteligência cognitiva artificial busca, tá? Ou seja, é um algoritmo, né, é um sistema de computador que ele mesmo vai aprendendo, ele mesmo se ensina e ele vai evoluindo. E como que ele faz essa evolução? Como é que esse sistema consegue autoaprender alguma coisa? Através desse data mining, que nada mais é do que mineração de dados, tá? O que que seria essa mineração de dados? Vamos imaginar aqui, tá? Vamos imaginar aqui algo um pouco mais prático, tá? Vamos imaginar um determinado serviço que vende bebidas alcoólicas, tá? Que vende cerveja, tipo aí o Zé Delivery, tá bom? E que ele vai usar essa inteligência cognitiva para tentar vender mais cerveja, tá? Porque dentro do campo que a gente está falando, tá, gente, de bancos, a gente quer saber como que o banco vai utilizar essa inteligência cognitiva para melhorar seus resultados, para vender mais. Tá muito importante você ter essa noção, né, do que é o tema e por que que ele está sendo proposto. Mas antes da gente falar da parte do banco, vamos voltar aqui para o Zé Delivery. Tem lá o Zé Delivery, e ele começa a mapear, né, os dados, né, ele começa a ver lá os meus dados de consumo, né, que vai ter relação com data mining, e ele começa a perceber que, por exemplo, domingo eu costumo pedir cerveja umas 3 horas da tarde. E aí, quarta-feira, eu costumo pedir 8h30 da noite uma cerveja. Aí ele também percebe que tem alguns finais de semana que eu peço a cerveja sábado, 5 horas, e não peço no domingo. E ele começa a notar que tem um certo padrão, porque outras pessoas também fazem isso. E ele começa a pensar, não, o sistema, pô, por que que a galera está pedindo nesses determinados horários, né? Por que que a demanda é maior no domingo às 3 horas, na quarta-feira 8h30? Por que que às vezes domingo não pede tanto, sábado pede mais? E ele começa a verificar outros dados, outros dados. E quando ele começa a perceber outros dados,
ele começa a observar, por exemplo, que eu sempre tenho um volume muito grande de pedido de cerveja 1 hora antes do jogo do Flamengo. Opa, então o que que essa máquina aprendeu? Vamos limpar aqui. Sempre que tem jogo do Flamengo, 1 hora antes tem mais pedido de cerveja. E por que que isso é bacana? Por que que isso é bacana? Porque aí ela pegou um outro dado que não estava sendo no sistema dela, né? Ela estava analisando os dados de pedido de cerveja. Ela juntou com outro dado que é um jogo de futebol e ela aprendeu que sempre que tem jogo de futebol, as pessoas pedem mais cerveja para poder assistir o jogo. E o que que ela pode fazer com essa informação? Ela pode, por exemplo, quando chegar ali 2 horas antes do jogo, ela pode mandar uma mensagem com um cupom para te estimular a consumir mais. O que que ela pode fazer? Ela pode, depois de um dia, fazer te perguntar: ah, qual é seu time do coração? Aí você coloca lá Flamengo, você coloca lá Vasco, você coloca lá Corinthians, por exemplo, e ela vai saber aí já qual é o seu time. Então, ela vai começar a te fazer oferta quando tiver jogo do seu time. O que que os bancos, né? Como é que os bancos podem utilizar isso? Tá? Eu vou dar um exemplo. Você começa a fazer muitas pesquisas de carro, de comprar um carro, de comprar um carro, de comprar um carro. Note que não muito depois disso vai aparecer para você alguma oferta de financiamento de veículo ou até mesmo de venda de veículo, tá? Então como é que a gente vê muito isso na nossa prática, essa inteligência, esse algoritmo sendo utilizado, abre aspas, contra a gente? No Instagram, no YouTube. Por que que a gente aqui do YouTube pede para vocês curtirem o vídeo, comentarem o vídeo? Porque quando vocês fazem essa interação com o vídeo, o algoritmo, a inteligência do YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante para você e vai começar a te mostrar mais vídeos desse produtor de conteúdo, né? Tem uma chance maior dos próximos vídeos você receber primeiro, tá? E também isso auxilia que o YouTube ele entende que pessoas do seu perfil assistem esse vídeo, então ele vai mostrar esse vídeo para pessoas que têm o mesmo perfil que o seu, tá? Então a gente vê isso muito no nosso dia a dia. E aqui a gente precisa avançar um pouco e entender a questão da tendência. Lembra que eu falei muito isso na última aula? Que a gente precisa entender o presente e a tendência. A tendência é uma evolução cada vez maior dessa computação cognitiva, com uma utilização cada vez mais intensa de machine learning e também desse data mining, tá? Essa questão de mineração de dados, você também pode ouvir, né, coisas parecidas como Big Data, Data Science, que é o quê? É toda essa ciência por trás de dados e a utilização de dados para alimentar uma inteligência artificial para que as máquinas cada vez mais tenham um pensamento mais humano. Porque tendo um pensamento mais humano, quando o teu cliente for usar esse sistema, ele vai ter cada vez mais a impressão de estar lidando com uma pessoa e isso aumenta a satisfação do cliente. Beleza? A gente poderia falar muito mais, tá? Sobre inteligência artificial, um assunto que dá para a gente falar por horas, mas o que você precisa saber é exatamente isso que a gente conversou, tá? Se tiver alguma dúvida, que eu sei que é um assunto mais denso, deixa aqui nos comentários. Seguindo, diferença de banco digitalizado para banco digital. É bem simples, tá? O banco digitalizado é aquele banco que, em suma, tem uma estrutura bancária tradicional, ou seja, ele conta com agência, ele conta com pontos de atendimento, só que ele também disponibiliza um atendimento de forma virtual. Então, é como os principais bancos, Banco do Brasil, Itaú, o próprio BRB, Caixa Econômica, Bradesco, enfim, que tem as agências, você consegue ser atendido presencialmente, tem a disponibilidade de caixa eletrônico, tem tudo, todo aquele arcabouço de banco tradicional, só que além disso, ele também te oferece um serviço digital, tá? Então esse é o banco digitalizado. O banco digital, por sua vez, ele é completamente virtual, ou seja, ele não tem estrutura física
para atender o seu consumidor. Ele até pode usar, como alguns bancos utilizam, uma estrutura compartilhada. Olha, você pode sacar no 24 horas. Eu acho que o Banco Next tem, que é um banco do Bradesco, né, ele também te permite sacar em algumas estruturas do Bradesco, mas não existe uma estrutura dele, tá? Então a grande diferença é essa: o banco digitalizado, ele oferece o serviço digital, mas ele tem a estrutura bancária tradicional, tá? E um banco digital, ele só trabalha, né? Ele só existe no mundo virtual, ele não tem estrutura física, tá? E qual é que é a grande sacada que vocês precisam saber em questão de tendência, né? Se eu não tenho uma estrutura física, o meu gasto com estrutura física é muito menor, obviamente, né? Se eu não tenho estrutura física, eu vou gastar muito menos. Exatamente por isso que os bancos digitais tendem a oferecer um serviço muito mais barato, né? Sem taxa, sem nada. Por quê? Porque a estrutura dele é muito mais enxuta. Então, como ele não tem o custo com estrutura, ele pode te ofertar um serviço mais barato. Então, e é exatamente, né, um dos motivos dos bancos tradicionais buscarem estar cada vez mais presentes no mundo digital, porque quanto mais digitalizado for o banco, menos estrutura física ele pode ter, menos custos ele vai ter, ele consegue competir com o banco digital de uma forma mais competitiva, de uma forma mais intensa, tá? Então é simplesmente essa a diferença. Vamos falar agora de fintech, tá? O fintech e startup, que a gente vai ver depois, são dois temas que estão muito em voga, muito crescente, e vocês precisam tomar muito cuidado com muito conteúdo que tem na internet. Por quê? Tem muito conteúdo de fintech e de startup voltado para essa parte de tecnologia. Só que a gente está fazendo um concurso para um banco, né? E por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai fazer um concurso, quem vai elaborar o concurso precisa extrair informação de algum lugar sólido. Então a gente vai estudar fintech e startup pela questão da lei, por questão de resoluções, tá? Então, se você estudou algum outro conteúdo de fintech, de startup, abstrai um pouco o que você viu, foca no que eu vou te falar agora, porque é dessa forma que está expresso nos órgãos reguladores, que está expresso na lei, é dessa forma que vão cobrar na tua prova. Beleza? Então vamos lá. Conceito puro de fintech. Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso da tecnologia, tá? Simplesmente isso. O que que é fintech? Fin de finança, né, de dinheiro, e tech de tecnologia. Por exemplo, existem empresas de law tech, law lê em inglês, então empresas que usam tecnologia para serviços de direito. Medtech, empresas de tecnologia que oferecem serviços médicos. Fintech, empresas de tecnologia que oferecem serviços no mercado financeiro. Então, esse é o conceito puro de fintech. Mas o que que você tem que saber? Você tem que saber que em abril de 2018, o Banco Central ele fez um marco muito importante para a regulação, né? Para a regulamentação das fintechs, que foi a resolução 4656, que eu recomendo que você faça uma leitura rápida, tá? Mas a grande sacada dessa resolução dentre os vários tipos de fintechs, tá? Existem vários, existem fintechs de pagamento, fintechs de seguro, fintechs de cobrança, mas as duas principais fintechs são fintechs de crédito, tá? Fintechs de empréstimo. E é muito importante você saber que existem dois tipos de fintechs que podem ser registradas como financeiras, né? Que podem fornecer empréstimos, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que é a SEP, e a Sociedade de Crédito Direto, que é a SCD. Você precisa saber que tem essas duas e precisa saber a diferença das duas, tá? Vamos lá. Sociedade de empréstimo entre pessoas, tá? Entre pessoas. Então, o que que significa uma sociedade de empréstimo entre pessoas? Significa
que aqui vai ter o João, que tem dinheiro sobrando, que vai emprestar para o José, que tem dinheiro de menos. E aqui no meio vai ter a CEP, tá? Então, o João pega o dinheiro dele, joga para a CEP, e a CEP pega o dinheiro do João e joga para o José. Então, a sociedade de empréstimo entre pessoas, ela é uma intermediária, tá? Então, aqui, né, a gente vê que as operações da CEP são por operações de intermediação financeira. E aí, o que que se precisa saber? Se ela faz intermediação financeira, né, da onde vem o dinheiro que ela pegou aqui e deu para o José? Da onde veio esse dinheiro? Ah, Bra, esse dinheiro ele veio do João. Então, o dinheiro do João é o dinheiro que a CEP pegou e jogou para o José. Então, se ela pegou dinheiro com o João, ela pode captar recursos de terceiros, porque ela captou o recurso do João, tá? Então, a CEP, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, essa instituição pode pegar dinheiro de uma pessoa e emprestar para outra, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque essa é a diferença da CEP para a SCD. A sociedade de crédito direta, como é que ela funciona? Vamos pegar lá o nosso exemplo. O José está precisando de dinheiro. O José, ele já vai pegar dinheiro direto com a SCD. Então, esse dinheiro que vai para o José é da própria SCD. Ou seja, a SCD ela não pode captar recursos públicos. Então, é vedada a captação de recurso público pela SCD. Tá? Então, é exatamente isso. A sociedade de empréstimo entre pessoas, ela faz só a intermediação financeira. Ela pega o recurso de um e joga para o outro. Quando o outro paga, ela pega esse dinheiro e devolve para quem emprestou. Tá? A sociedade de crédito direto, não. As pessoas pegam o empréstimo direto com ela. Tá? Então, é muito simples. Sociedade de empréstimo entre pessoas, essa instituição pode captar dinheiro com outras pessoas. A sociedade de crédito direto, ela diretamente vai emprestar o recurso, tá? Essa é a grande diferença das duas, muito importante que você saiba, grande tendência disso cair na prova, beleza? Saindo, né, da questão de fintech, a gente vai falar um pouquinho sobre startup, tá? E startup tem duas coisas importantes para a gente falar. Na verdade, tem três coisas importantes para a gente falar, tá? Primeiro ponto, startup, ela precisa ser uma empresa em uma operação recente, tá? Então, startup tem que ser uma empresa com operação recente, tá? Precisa ser uma empresa que tenha caráter de inovação, tem que ter um caráter inovador, tá? Então, por exemplo, na aula específica de startup que eu tenho aqui no canal, eu faço esse exemplo. Uma padaria é uma startup? Uma padaria que acabou de abrir é uma startup? Não, porque uma padaria ela não tem ali questão de tecnologia, ela não tem uma questão ali inovadora. Então, não vai ser uma startup. Agora, imagina uma padaria que entrega, que faz as suas entregas com drones. Cara, isso daí já é muito inovador. Então, uma padaria que faz entrega só com drone é algo inovador. Então, ela seria uma startup, tá? Então, primeiro ponto para ser uma startup operação recente, tá? E que faça uso de tecnologia de forma disruptiva, tá? E o faturamento, isso eu não imagino que caia, tá? Porque isso é muito específico. Mas o faturamento bruto anual de uma startup não pode ser maior do que 16 milhões por ano, tá? Então, se uma empresa fatura mais do que 16 milhões no ano, ela não é mais considerada uma startup, ela já começa a ser uma empresa de um porte maior, tá? Isso aqui é uma informação muito específica, não imagino que caia, mas é bacana você saber. Só que o mais importante para você saber de startup, que essas coisas que eu falei, que tem que ser operação recente,
tem que ter alguma coisa de tecnologia disruptiva, isso é algo que já é muito falado. Mas tem duas coisas que são muito importantes de cair, que poucas pessoas falam, que é a figura do investidor anjo e a figura, né, na verdade, mais um ambiente do sandbox regulatório, tá? O que que é isso? O investidor anjo é o cara que vai colocar grana no projeto, tá? Só que o que que acontece? Antes da regulação, era muito complicado para esse investidor anjo botar dinheiro no negócio. Porque se ele colocasse dinheiro no negócio, ele poderia ser considerado sócio. E ser considerado sócio, às vezes, não é bom. Por quê? Você passa a ter responsabilidade pela empresa. Então, imagina se a empresa fale, faz alguma besteira, né? Tem algum problema de processo, esse investidor ele também seria responsável e a chance de dar problema numa empresa recente é maior, né? Então, o investidor ele ficava muito desprotegido. E também o cara que teve a ideia da startup, ele corria o risco de um cara vir comprar a ideia dele, tocar a ideia dele e ele ficar sem grana. Então, a regulação ela veio exatamente para resolver isso. E aí, como é que funciona essa figura do investidor anjo? O investidor anjo, ele não é considerado sócio. Então, se der algum problema na empresa, não vai cair para cima dele, né? Só que ele também não tem qualquer direito a voto ou qualquer coisa do tipo na administração da empresa. Então, ele não tem gerência sobre a empresa. Ele simplesmente é o cara que colocou o dinheiro, ele não responde por nenhuma obrigação e ele vai ser remunerado pelo seu aporte. Ou seja, ele vai ganhar um valor em cima do dinheiro que ele colocou. Aí vai ser combinado, tá? Olha, eu estou botando dinheiro aqui, você vai ter direito a 10% do lucro da empresa. Beleza. Quando a empresa tiver lucro, você recebe 10%. Mas você não é sócio e você não participa da administração. Importante você saber isso do investidor antes. E o que que acontece desse ambiente experimental que a gente chama de sandbox regulatório? Cara, a gente mora no Brasil, né? E assim, você não precisa ser nenhum perito, né? Nenhum craque no direito para saber que a nossa legislação é muito complexa, que abrir uma empresa no Brasil é muito difícil e que para você fazer determinadas coisas no Brasil é muito difícil, né? Então, imagina essa ideia louca aí que eu dei, tipo, de uma padaria que entrega pão por drone. Imagina quanto tempo essa padaria não ia demorar para ter autorização para a utilização do espaço aéreo. Praticamente algo que iria inviabilizar o projeto. Então, o que que acontece? Essas empresas que são caracterizadas, enquadradas como startup, elas possuem um conjunto de condições especiais, simplificadas, para que elas consigam receber autorização temporária para o seu funcionamento, tá? Então, esse sandbox regulatório é todo um sistema onde vai se simplificar a aplicação da legislação, vai simplificar o acesso ao alvará, vai simplificar acesso a autorizações para que o negócio se torne viável, tá? Então, isso que é o ambiente experimental, isso que é esse ambiente de sandbox regulatório. Beleza? Duas coisas importantes para saber de startup: investidor anjo, ambiente experimental, fora o conceito que a gente passou por cima, tá? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre soluções mobile e service design, tá? Uma parada assim, eu não sei se acontece com vocês, tá, gente? Não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu ouvia essa palavra de design, eu lembrava de desenho, né? Porque eu falava, olha o design desse carro. Então, eu olhava ali o design tinha a ver com a estrutura, né? Com o desenho, com o formato do carro. Então, sempre que eu pensava em design, eu pensava nessa coisa mais tangível, né, de ser algo realmente ali de desenho, de forma. Só que o conceito de design ele é muito mais amplo do que isso, tá? O design, ele cuida, né, de todos os pontos do processo, né, seja ali de formação de um produto ou de formação de um serviço, que vai facilitar a experiência do usuário, tá? Então, o service design é o quê? É uma abordagem onde você vai construir todo um processo com o intuito de melhorar o atendimento.
E aí, como é que você pode jogar isso para o nosso ambiente bancário? Por exemplo, dentro do aplicativo, né? Você tem um aplicativo do banco que às vezes ele é muito pesado. Então, se eu deixo esse aplicativo mais leve, melhorando a performance dele, eu estou pensando no design desse aplicativo, né? Por quê? Porque está proporcionando uma melhor experiência para o meu cliente. O que que eu posso fazer? Eu posso talvez criar um aplicativo, né? Ou ter uma função no aplicativo para idoso. Quando eu clico nessa opção do aplicativo para o idoso, literalmente os botões aumentem, né? Por quê? Porque aí ele vai ter uma facilidade maior de utilizar, tanto pela visão quanto ali pela questão do manejo do próprio celular. Eu posso melhorar a questão do design? Isso é uma coisa que eu não sei se tem outros aplicativos, mas é uma coisa que eu gosto muito do aplicativo do Banco do Brasil. O aplicativo do Banco do Brasil, eu consigo personalizar a minha tela inicial. Então, eu posso colocar que a minha tela inicial apareça a fatura do meu cartão, ou que apareça as últimas transferências que eu fiz, ou que apareça os meus gastos. Então, eu consigo personalizar ali a minha tela inicial para eu ter uma melhor experiência. Então, essa questão do design do serviço é tudo que envolve a melhora da experiência. Aqui eu falei de várias coisas de design dentro de aplicativo, né? Por quê? Porque no edital está falando soluções mobile e service design, mas essa questão do service design pode ser jogado para coisas físicas. Então, por exemplo, se você tem uma agência com atendimento diferenciado, né? Você tem uma agência que tem ali um apelo, por exemplo, do meio ambiente, você chega numa agência que tem ali, usa tudo reciclável, tem toda uma questão ali, por exemplo, de utilização racional da água. Pô, isso é muito importante hoje em dia, né? Você pode ter uma questão de design, de realmente, de coisas físicas, né? De ter um cartão diferenciado, né? Quem não gosta, quem não queria ter aquele cartãozinho preto, né? Aquele cartãozinho preto é um sinal de status, não é? Ou então cartão de metal, pô, um sinal maior ainda de status. Então, tudo isso que envolve a melhora do atendimento e a melhora da experiência, a gente está falando de service design. Beleza? E por que que eu falei muito das questões de aplicativo? Porque o teu edital fala para você conhecer também as soluções mobile. E o que que são essas soluções mobile? São serviços e produtos bancários que podem ser acessados através de dispositivos móveis, né? Agregando praticidade, segurança e agilidade aos seus usuários. Nada mais é do que isso, soluções através de aplicativo. Simples assim. É importante você entender que as soluções mobile fazem parte desse desenho do serviço, do design do serviço, tá? E por que estão fazendo tanta questão de você ter um domínio sobre soluções mobile, de você entender a importância da solução mobile? Aí a gente volta lá naqueles dados da pesquisa Febraban, né? A gente vê aqui, ó, se eu pegar aqui, um grande crescimento da utilização de mobile, que saiu de 35%, né? Saiu de 35% até 56% das transações, ou seja, tem uma tendência ainda de aumento, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas vão utilizar cada vez mais o mobile banking. E se as pessoas vão utilizar cada vez mais o mobile banking, eu preciso ter esse serviço mobile com uma melhor qualidade. E como é que eu vou ter uma melhor qualidade nesse serviço? Fazendo um bom design, fazendo um bom service design. Beleza? Vamos chegar aqui na parte agora de blockchain. E, cara, eu acho que quem escreveu esse edital de uma maneira um pouquinho errada, né? Que ele fala o dinheiro na era digital, blockchain e demais criptomoedas, né? Quem é leigo e lê isso, pensa que blockchain é uma criptomoeda, né? Porque blockchain e demais criptomoedas. Então, vamos ler isso daqui de uma forma melhor, tá? Vamos ler isso aqui como blockchain, tá? Blockchain e criptomoedas. Vamos esquecer esse demais, porque blockchain não é uma criptomoeda, tá? O que que é blockchain? Cara, blockchain é uma parada muito antiga, tá? É muito antiga.
ficou em voga agora, né? Principalmente por conta do Bitcoin, que é uma criptomoeda, tá? Que utiliza blockchain, né? Então muitas pessoas acham que blockchain e Bitcoin é a mesma coisa. Não é, tá? Blockchain, traduzindo, significa cadeia de blocos e nada mais do que é um sistema de banco de dados, tá? Então a blockchain é um sistema de banco de dados. Só que qual é a grande sacada da blockchain? Ela é uma cadeia de bloco. Então, toda transação está intimamente ligada com a operação anterior. Dessa forma, a gente cria uma cadeia de dados que é imutável. Por que isso, tá? Vou montar aqui uma blockchain com você, você vai ver. Vamos supor que a gente pegou o bloco 1. O que que vai ter dentro desse bloco 1, tá? Primeira questão vai ter os dados desse bloco 1. Então, através desses dados que foram colocados, através de um sistema de criptografia, tá? A gente vai fazer a geração do hash 1, tá? Hash é exatamente essa questão do algoritmo. É o nome que a gente dá para o algoritmo da blockchain, tá? Então, aqui no bloco 1, a gente vai ter. Deixa eu limpar aqui e botar melhor. A gente vai ter o hash 1, tá? O Hzinho aqui do hash 1, que é um código criptografado. Mas aí o que que a gente vai ter no bloco 2? No bloco 2, a gente vai ter os dados do bloco 2, só que a gente vai ter aquele hash 1, ou seja, aquele código criptografado que a gente teve no bloco anterior, e do cálculo desses dois, a gente vai gerar o hash 2, que é o algoritmo do bloco 2, tá? O Hzinho aqui do bloco 2. E no bloco 3 a gente vai ter os dados do bloco 3 mais esse hash 2 que vai gerar o hash 3. Ou seja, todo o algoritmo, deixa eu limpar tudo, todo o algoritmo, então, por exemplo, esse algoritmo, ele depende desse algoritmo, que depende desse algoritmo. Ou seja, se eu tentar modificar a informação de um bloco, ou seja, se eu chegar aqui e modificar só um dado do bloco 2, vai dar problema na criptografia do bloco do hash 2, que vai ferrar o bloco 3. Então, se alguém entra e tenta fraudar um dado, ele praticamente quebra a cadeia inteira. Então, para a gente fraudar uma blockchain, a gente teria que fraudar a blockchain inteira, tá? Não tem como você modificar só um dado. Isso é praticamente impossível, tá? Por quê? Porque esse sistema ele é um sistema principalmente utilizado para Bitcoin, ele é um sistema aberto, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo consegue verificar essa rede. Então, exatamente por esse modelo de construção que a gente viu, que é uma cadeia imutável, tá? Se você não entendeu muito bem isso daqui, tá? Da construção, não tem problema, tá? Não tem problema. Porque eu só trouxe essa questão da construção da blockchain para você entender por que que ela é imutável, tá? Só para te dar o racional do porquê que ela é imutável. Você entendendo que a blockchain é um sistema de banco de dados, tá? Onde cada transação está relacionada com a anterior e que é uma cadeia de dados imutável, você já está tranquilo para responder a tua prova, tá? Uma coisa bacana também de saber é o seguinte: a blockchain, como eu falei, é um sistema de banco de dados. Então, existem blockchains públicas, como por exemplo a do Bitcoin, e existem blockchains privadas, por exemplo, de diversas instituições que utilizam aí para validar os seus documentos, tá? Mas, a princípio, tá? Se caindo na questão de prova, perguntando se a blockchain é descentralizada, você pode considerar que sim, que ela é descentralizada, tá? Ou seja, não tem ninguém, não existe ninguém gerenciando essa blockchain. O gerenciamento é feito por todos os usuários. Bacana? E aí a gente tem algumas aplicações da blockchain, né?
ela permite, né, a criação de criptomoedas como a Bitcoin, tá? Não é que toda criptomoeda utilize a blockchain, tá? Não é isso. Mas como a Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, utiliza a base blockchain, então é importante você saber disso. Então, a principal aplicação atual da blockchain é essa criação de criptomoedas. Mas ela também serve para fazer validação de documentos, tá? Por exemplo, eu fiz uma prova agora recente, uma certificação internacional, que eu me qualifiquei e me tornei um profissional certificado pelo CFP. Na verdade, CFP é a certificação, quem faz o órgão que dá essa certificação ao órgão internacional. Então, quando você entra para validar o meu selo, quando você abre, por exemplo, no meu e-mail, você vai ver lá o selozinho do CFP. Quando você clica nele, você consegue fazer a validação. E essa validação é feita através de um sistema de blockchain. Tá? Então, validação de documentos através de blockchain também é possível. Certificado de obras de arte, né? A gente viu aí falar muito sobre os NFTs recentemente. Existem jogos que estão sendo criados em blockchain, então existem diversas aplicações, porque a gente está falando de um sistema de banco de dados, então a questão aí de utilização é quase que infinita, né? Você pode utilizar isso praticamente para tudo, tá? Criptomoeda. Criptomoeda ou cybermoeda é um meio de troca, geralmente descentralizado, ou seja, não tem nenhum banco central no meio, tá? Então, o Banco Central foi para o espaço. O Banco Central não controla nenhuma criptomoeda, tá? Que se utiliza de tecnologia e da criptografia para assegurar sua validade de transações, tá? Qual é a grande sacada de criptomoeda? É você entender exatamente isso, que ela é descentralizada. Você deve ter estudado muito na parte de conhecimento bancário, política monetária, do valor da moeda e tudo mais. As criptomoedas, muitas pessoas veem a criptomoeda como uma ameaça aos governos, exatamente por isso, porque uma das principais formas do governo interferir na vida das pessoas é fazendo o controle do dinheiro. Como é que você vai fazer o controle de uma moeda que ela é descentralizada? Tá? Então, criptomoeda, você precisa entender esse conceito básico, que é um meio de troca que se utiliza de tecnologia e de criptografia para assegurar a validade, tá? Que faz criação de valor, ou seja, tem criação de novas unidades de moeda, e o principal ponto é que é um mecanismo descentralizado, tá? Que nenhum banco central manda. Beleza? E por aí a gente chega no final dessa aula, que é falando dos desafios do banco na era digital. E aqui nada mais é de tudo que a gente já falou, a gente já conversou muito sobre isso. Então, quais são os desafios? Quando a gente fala lá, por exemplo, do Open Finance, né, a gente viu que a gente vai ter uma maior competição, né? Aqui, dentro dessa maior competição, eu posso falar do Open Finance, eu posso falar dos bancos digitais, tá? Tem uma maior competição. O nosso consumidor ele está cada vez mais informado e cada vez mais digital, né? A gente viu isso através dos dados da pesquisa da Febraban. Então, tem um consumidor mais informado e um consumidor mais digital. Eu preciso adequar o meu produto, preciso adequar o meu serviço para esse consumidor, que com certeza vai ser um consumidor mais criterioso. As barreiras de entrada caíram, então eu tenho um risco cada vez mais de novos competidores, os bancos digitais, as fintechs, as startups, né? Eu tendo a ter um ambiente menos regulado, principalmente aqui por conta, por exemplo, das criptos, né? Também posso falar do sandbox regulatório, né? Que, ou seja, que dá ali um ambiente mais livre para algumas startups. Eu vi que dentro dos perfis dos consumidores, né, a gente tende a ter um consumidor cada vez mais pioneiro, que vai exigir da gente cada vez mais evolução, cada vez mais inovação. E, obviamente, a gente não pode falar dos desafios de segurança, né? Aqui vale muito a pena se dar uma lida também em LGPD, tá? Lei Geral de Proteção de Dados.
tá? Então, a gente tem cada vez mais um desafio de segurança também, de proteção cibernética, de segurança cibernética, porque acaba que a tentativa de fraude é cada vez maior também até para esses ambientes digitais, tá? Então, os desafios no banco na era digital é simplesmente isso, é você fazer essa leitura de cenário que a gente está fazendo desde o início da primeira aula. Olha, se o banco ele é digital, ele tem menos custo que o banco digitalizado. Então, se ele tem menos custo, esse é um desafio para o banco, para o bancão, né? Porque o bancão mesmo, de fato, ele vai precisar se tornar cada vez mais digital para competir com os bancos digitais. Ah, entendi. Pô, se eu tenho uma tendência cada vez mais de utilização de mobile banking, eu vou precisar evoluir o meu mobile banking. Então, essa última parte que está no teu edital, né, desses desafios do banco na era digital, nada mais é do que você interpretar tudo que a gente viu até agora. Interpretar as tendências, principalmente, por isso que ele fala de tendência, e como essas tendências podem afetar os grandes bancos, que foi praticamente tudo que a gente conversou nessas nossas últimas duas aulas. Beleza, galera? Garanto para vocês que quem assistir os dois vídeos completos, tá? Quem fizer aí, tiver dúvida, colocar nos comentários, a gente tira a dúvida. Eu tenho certeza que vocês vão super capacitados para gabaritar esse tema na prova do BRB. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.